FGV, concurso 2024, para analista de redação da Câmara de Fortaleza, Ceará. Vamos lá. Qual é a historinha que a FGV vai trazer para nós? João, ministro da Justiça e Segurança Pública, palestrou no âmbito da Câmara dos Vereadores do município Alfa sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional. Findo o encontro, o convidado foi aplaudido exaustivamente pelos presentes, em razão da densidade da abordagem apta a enriquecer o debate. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A alternativa A. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. B. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada, até o limite do prejuízo suportado pela vítima. C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. D. Não haverá pena de morte, inclusive em caso de guerra formalmente declarada. E. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, o banimento. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Vamos criar nosso palpite. Questão 1. Vamos botar um minutinho aí para vocês pensarem. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. O pessoal ainda tá chegando, ainda tá vindo. E aí, galera? Qual será a resposta correta aqui? Letra A. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, definido como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Aí é letra da lei, né, pessoal? Letra da lei. A questão é toda a letra da lei, certo? O que é que tá errado nos outros? Vamos voltar aqui pra gente ver. Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada. Opa! Quem chegou aí? Chegou Rai! Valeu, Rai! Valeu pelos bits! Ó, contra eles executada. Até aqui tudo bem. Onde é que tá o erro? Até o limite do prejuízo suportado da vítima. Não. O limite aqui, no caso, é o patrimônio transferido aos herdeiros, tá certo? Então você pensa o seguinte, que as penas elas só vão ser
transferidas a parte cível, certo? A parte indenizatória. E mesmo assim, apenas e tão somente até o limite do patrimônio da pessoa que faleceu, certo? Lembra daquele exemplo que a gente deu em aula? Pronto. Olavo, até usei o nome Olavo, né? Olavo era o criminoso, matou Tiago, certo? Foi condenado a uma pena de 17 anos de prisão, 100 mil reais de indenização. O que é que ele tinha de patrimônio? Um carro de 30 mil, certo? Olavo veio, cumpriu 5 anos de prisão, teve um infarto, morreu, certo? O que é que vai acontecer com a pena? A pena de prisão vai ficar por aí mesmo, certo? Os herdeiros não vão cumprir a pena de prisão, certo? A pena com relação à reparação de dano vai ser transferida para os herdeiros. Só que os herdeiros não vão tirar do bolso para pagar, certo? Eles vão ter que pagar com o patrimônio deixado por Olavo. Professor, e se a dívida, né, a indenização, ela for maior do que o patrimônio que Olavo tem? Então pega-se todo o patrimônio e paga-se a dívida. Acabou-se. E o que ficar, o que sobrar, sobrou e pronto. Já era. PT saudações, certo? Então, não é até o limite do prejuízo da vítima, não. É até o limite do patrimônio transferido, ok? Letra C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão, certo? Pena de reclusão é uma pena mais grave, certo? Onde o apenado pode iniciar a execução da pena já no regime fechado, certo? A pena de detenção, ela permite o regime fechado, mas nunca no início, tá certo? Então a pena de detenção é para crimes mais leves, tá certo? Não haverá pena de morte, inclusive em caso de guerra formalmente declarada, a gente já viu 500 milhões de vezes que no caso de declaração de guerra, nós temos a possibilidade de pena de morte, certo? No Brasil nunca aconteceu na prática, certo? E espero que continue assim, certo? Mas existe a previsão legal de pena de morte no caso de guerra declarada. Não é porque a gente ainda não usou que não existe, certo? Então, no caso de declaração de guerra, pode haver pena de morte sim, tá certo? Letra E, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, o banimento. Não, banimento é uma das penas que é proibida na nossa legislação pelos termos da Constituição Federal. Beleza? Então, aqui estão os nossos comentários. Dúvidas? Vamos para frente? Bora lá. Questão de número 2. O ano 2024. Instituto Access. Concurso para analista legislativo da Câmara de Conquista, Minas Gerais. A respeito do que é garantido pelo artigo 5º da Constituição, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Letra A. Letra B. A lei penal retroagirá em caso de ação reincidente. Letra C. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A, B, C ou D? Vamos lá. Vamos gerar aqui o palpite. Um minutinho, tá valendo.
Tempo esgotado. Ei, 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 diga, Rai, diga, Rai. Vamos ver aqui. Alguém aqui foi na letra B. Será que é a letra B? Vamos ver se é a letra B. Letra B. O que é que tá errado aí? Parabéns. Uma aula específica? Vocês podem pedir aula também, viu, pessoal? Qual é a aula específica que você quer? Diga aí. Gente, o que é que tá errado aqui, ó? A lei penal, ela retroage em quê? Em benefício do réu. E não em caso de ação reincidente. Tá certo? Tá aqui, ó. Dúvidas? Vamos para a questão de número 3. Questão 3, ano 2024. Banca IVUFG. Técnico judiciário, agente de polícia judicial, TJ do Acre. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 88, constitui crime inafiançável e imprescritível a prática a. Da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. B. Da tortura. C. Do tráfico de entorpecentes e drogas afins. E D. Do terrorismo. A, B, C ou D? Vamos lá. Questão 3. Um minutinho. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Vamos ver. Olha a Joy aí se juntando a nós. Seja bem-vinda, Joy. Foram na letra A, né? Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Gente, essa questão é um pouquinho complicada. Por quê? Porque todos esses crimes aqui, eles são mencionados na Constituição Federal, certo? Vamos ver se a pessoa acertou. Acertou! Muito bem. Galera, infelizmente isso aqui a gente vai ter que decorar, certo? E eu trouxe para vocês um macetinho para decorar, certo? Quais são os crimes que a Constituição Federal prevê? Tráfico, terrorismo, tortura, crimes hediondos e racismo e ação de grupos armados, certo? 7 grupos, 7 crimes, tá? 7 crimes. Como é que a gente sabe o que é inafiançável, o que é imprescritível, o que é que pode ter ou não ter graça, anistia? Tem um macetezinho, certo? Graça e anistia é 3TH. 3TH, professor. Tráfico, terrorismo, tortura. 3T e H de hediondo, certo? Então, não pode graça, não pode anistia. 3TH. Decora aí, certo? O que é que não tem prescrição? Ração. Ra de racismo e são de ação de grupos armados. Então, grava aí, ó. Prescrição é
ração. Não tem prescrição, certo? Imprescritível, ração. E inafiançável é todos, certo? Todos os crimes que a Constituição comenta, que a Constituição traz no artigo 5º, são inafiançáveis, certo? Ou seja, ração mais 3TH, tá certo? O macete é esse aí. A gente vai se acostumando, tá, gente? Vai errando, depois a gente vai se acostumando. Grava aí, ó. Graça e anistia, sem graça, sem anistia, 3TH. Sem prescrição, ração. E sem fiança é tudo. Dúvidas? Vamos para frente? Questão 4. Banca QCX. Não conheci essa banca. É o simulado da Sesgran Rio para o concurso unificado, CNU. Bloco 4, primeiro simulado. Bem bacaninha. O STF determinou que atos de homofobia e transfobia contra indivíduos sejam enquadrados como crime de injúria racial. Na prática, quem for responsável por atos dessa natureza, alternativa A, não terá direito à fiança ou perdão por meio de graça ou anistia. Alternativa B, terá direito à fiança e haverá limite de tempo para responder judicialmente. Alternativa C, não terá direito à fiança nem limite de tempo para responder judicialmente. Alternativa D, terá direito à fiança, porém não haverá limite de tempo para responder judicialmente. E a alternativa E, não perdão por meio de graça ou anistia, nem limite de tempo para responder judicialmente. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 4. Um minutinho, valendo! Tempo esgotado, pessoal. Ó, questão interpretativa, certo? Essa é aquela questão que a gente sublinha os termos, puxa uma setinha na prova, certo? E escreve o significado, tá certo? Essa é uma questão interpretativa, uma questão que você tem que tomar cuidado, tá certo? Antes de mais nada, vamos para a resposta correta, que é a letra C de casa. Letra C. Agora vamos ver como é que essa questão ela funciona. Olha só. Quando ele diz não terá direito à fiança, o que é que você faz? Você sublinha isso aqui e faz a setinha. Inafiançável, certo? Um crime inafiançável, ele não dá direito à fiança, certo? Ou perdão por meio de graça ou anistia. Ou seja, sem graça, sem anistia, certo? Então, homofobia e transfobia, aqui no caso, ele está sendo enquadrado como crime de injúria racial. O que é crime de injúria racial? Racismo, certo? E aqui, novamente, a gente está falando sobre o entendimento da Constituição Federal, certo?
A Constituição Federal, com relação ao crime de injúria racial ou racismo, certo? Ele fala que não vai ser o quê? Não vai ter prescrição e não vai ter fiança, certo? Graça ou anistia ele não menciona, certo? Então, ó, esquece graça ou anistia, porque ele não proíbe graça ou anistia, não na Constituição, certo? Letra B, terá direito à fiança, já caiu aqui, certo? Se o racismo ele é inafiançável, então onde tiver que tem direito à fiança, você já corta, certo? Então, cai a letra B, cai a letra D. Resta o quê? Letra C e letra E. Letra C, não terá direito à fiança, nem limite de tempo para responder judicialmente. Ora, limite de tempo vai falar sobre o quê? A prescrição. A prescrição não é a perda do direito em razão do decurso do tempo. Então, a letra C está correta, certo? A letra E está errada porque ele fala sobre graça ou anistia. E a Constituição não menciona isso, certo? Então, letra E está errada, nos leva aí a letra C, certo? Ó, dúvidas? Questão interpretativa, viu? Questão que dá um trabalhinho, você precisa ler. Vamos para a última do primeiro bloco. 2024 CESP, concurso para assistente administrativo da Prefeitura de Camaçari, Bahia. Conforme a Constituição Federal, é crime inafiançável: A. Lesão corporal dolosa. B. Extorsão. C. Homicídio. D. Roubo. E E. Tráfico ilícito de entorpecentes. A, B, C, D ou E. Essa tá fácil. Vamos fazer o palpite. Um minutinho na tela valendo. Tempo esgotado, pessoal. Alguém foi na letra E. Vamos ver se é a letra E. É a letra E. Gente, essa tava fácil. Por quê? Porque desses crimes aqui, o único que a Constituição menciona é o tráfico ilícito de entorpecentes. A questão, ela é específica, conforme a Constituição Federal, certo? E a Constituição só cita o tráfico de entorpecentes. Esses outros quatro aqui não são citados pela Constituição. E lembra que eu falei para vocês, todos os crimes que a Constituição cita são inafiançáveis. Portanto, essa aí estava muito fácil. Certo? Dúvidas? Me lembrei dos bandidos matando o povo e sendo soltos porque é réu primário. Olha, se você não for pega em flagrante, né? Você não necessariamente vai responder o processo preso. Importante dizer isso aí. Ok? Questão de número 6. 2024, banca NTCS, concurso para guarda municipal da Prefeitura de São João da Baliza. A Constituição Federal de 88 prevê, no seu artigo 5º, inciso 38,
o reconhecimento da instituição do júri como com a organização que lhe der a lei assegurados. 1. A plenitude da defesa, exceto quanto a crimes relacionados à prática de tortura. 2. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, desde que considerados hediondos. 3. A soberania dos veredictos. 4. O sigilo das votações. Julgue as afirmações e assinale a alternativa que representa apenas os itens corretos. Vamos lá. Alternativa A é 1, 3 e 4. Alternativa B, 3 e 4. C, 2 e 4. D, 1, 2 e 3. E E, 1 e 2. Vamos lá, vamos fazer aqui o palpite. Já que é curtinho, a gente pode fazer tal e qual está aqui. 1, 3 e 4. 3, 4. 3 e 4. 2 e 4. 1, 2 e 3. 1 e 2. Um minutinho. Tá valendo. Tempo esgotado, pessoal. Ninguém deu palpite. Vamos ver aqui. 3 e 4 apenas. Letra B. 3 e 4 apenas. Gente, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Plenitude de defesa, exceto quanto a crimes relacionados à prática de tortura. Não existe essa ressalva na Constituição. A plenitude de defesa é absoluta. Tá certo? 2. Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, desde que considerados hediondos. Também não existe essa ressalva dos crimes hediondos, tá? O tribunal do júri é competente para julgamento de todos os crimes dolosos contra a vida. Tá certo? 3 e 4 estão corretíssimos. Soberania dos veredictos e o sigilo das votações. Ok? Nossos comentários. Dúvidas? Vamos adiante? Ano 2023, Fundatec técnico em enfermagem, Prefeitura de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. A Constituição Federal determina que, no Brasil, haverá penas: A. De caráter perpétuo. B. De banimento. C. De trabalhos forçados. D. Cruéis. E E. De suspensão ou interdição de direitos. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Estão 7. A, B, C, D e E. Um minuto na tela valendo.
Tempo esgotado, pessoal. Sem palpites. Vamos lá. Qual é a resposta certa aqui? Suspensão e interdição de direitos, né, pessoal? Ó, essas outras penas, perpétua, banimento, trabalhos forçados, penas cruéis e a pena de morte, certo? Com a ressalva da pena de morte com relação à guerra declarada, certo? Elas são proibidas na Constituição Federal. A única que é permitida, que inclusive está no artigo 5º da Constituição, é a pena de suspensão e interdição de direitos, certo? Tá aqui nossos comentários. Dúvidas? Vamos para a próxima? 2023, banca Ivin, sei lá, auxiliar de serviços gerais, ASG, Prefeitura de Valença do Piauí, Piauí. Considere a seguinte situação hipotética. Zileide, proprietária de uma luxuosa loja, impediu Simone de entrar em sua loja para comprar roupas na data do aniversário desta, em virtude da cor da pele de Simone. O episódio criminoso abalou Simone, que, constrangida, preferiu nada fazer contra a loja. Quando Simone completou 30 anos, porém, tomou conhecimento que a prática de Zileide havia ofendido muitas outras pessoas, pois era uma política interna tradicional do estabelecimento à época. Simone decidiu, então, denunciar Zileide e responsabilizá-la pelo ocorrido há 12 anos. De acordo somente com as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A. Pelo crime de racismo cometido por Zileide, não poderá ser beneficiado por graça. B. Pelo crime de racismo cometido, Zileide está sujeita a pena de detenção e multa. C. Zileide cometeu crime de racismo que é, conforme a Constituição, insuscetível de anistia. D. Zileide poderá, mesmo 12 anos após o ocorrido, responder pelo crime de racismo cometido, pois a Constituição Federal dispõe que este é um crime que não prescreve. E. Embora o crime de crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia. A. Racismo. B. Concussão. C. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. D. Ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A, B, C ou D? Vamos lá, criando palpite. Um minutinho, tá valendo! Tempo esgotado, pessoal. Alguém aqui foi na letra D. Ação de grupos armados. Será que é? Tráfico, pessoal. Tráfico. Letra C. Qual o macete dessa questão? Vamos lá. Ó, qual é o crime aqui que a Constituição não cita? Concussão, certo?
Então, se a questão está perguntando com base na Constituição Federal, a gente já tira a concussão. Restam racismo, tráfico e ação de grupos armados, certo? O que é que a questão está querendo? Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, certo? Nós temos o quê? Lembra do 3TH? Ó, 3TH é insuscetível de graça ou anistia, certo? Racismo, ele não tem fiança e é imprescritível, não fala sobre graça ou anistia, certo? Ação de grupos armados não faz parte do 3TH. O único que faz parte do 3TH qual é? Tráfico, ok? Dúvidas? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 10. 2023, Instituto Consulplan, Fiscal de Tributos Municipais da Prefeitura de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre os institutos da graça, anistia e indulto, analise as afirmativas a seguir. 1. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. 2. A anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei federal que apaga a pena de todas as suas consequências. A graça e o indulto são benefícios concedidos pelo Presidente da República por meio de decreto. 3. A lei considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática do racismo, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. 4. Constitui crime afiançável e prescritível e suscetível de graça a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está correto o que se afirma apenas em 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 1, 2 e 4. Vamos lá. Questão 10. 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Eita. 1, 2 e 4. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Foram na letra D. O correto é qual? Letra A, galera. Letra A, galera. Letra A, galera. Galera. Lembrem-se, todos os crimes que são mencionados pela Constituição Federal são inafiançáveis.
Olha o que, que diz aqui o número 4. Constitui crime afiançável e prescritível, suscetível de graça a ação de grupos armados. Está totalmente destoante essa número 4 aqui. Certo? Ou seja, é totalmente o contrário da letra da lei. Tá? A 3 está errada por quê? A lei considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática do racismo. Olha, lembra, racismo, a Constituição não fala sobre graça ou anistia, certo? Ela não menciona. Se ela não menciona, então a gente não pode dizer se é ou se não é suscetível, tá certo? Quem vai dizer? A lei infraconstitucional, mas a questão é sobre o dispositivo na Constituição Federal. Tá aqui os comentários. Olha o macete aqui para a gente saber apenas com a afirmativa 1. Vai pela lógica, certo? Adquire o material aí, você fica sabendo desse macete. Esses e outros. Questão de número 11, ano 2023. Instituto Consuplan, concurso para fiscal municipal da Prefeitura de Astolfo Dutra. No dia 3 de abril de 2023, um grupo de brasileiros decidiu usar explosivos e gases tóxicos no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, com a finalidade de promover destruição em massa e atentar contra a integridade física dos passageiros que tinham voos agendados para aquele dia. O grupo foi preso em flagrante delito e sua ação foi classificada pelas autoridades locais como ato de terrorismo. Considerando a Constituição Federal, aqueles que praticam o ato de terrorismo poderão: A. Ser condenados à prisão perpétua. B. Ser beneficiados com o Instituto da Anistia. C. Ter a liberdade garantida por meio de pagamento de fiança. E D. Ter a privação de sua liberdade mediante o devido processo legal. A, B, C ou D. Vamos lá, vamos criar o palpite. Então, 11. Um minutinho valendo. Tempo esgotado, pessoal. Alguém aí foi na letra B? Será? Será que é possível anistia para terrorista? Não, pessoal. Na realidade, a letra D era mais simplória, né? Ela mais singela, mais óbvia. Ter a privação da liberdade mediante devido processo legal. É o quê? É ser preso. É ser preso. Certo? Galera, ó, prisão perpétua no Brasil não pode, tá? Anistia não pode no crime de terrorismo. E nenhum dos crimes mencionados na Constituição, repito, pode, comporta fiança. Terrorismo é mencionado na Constituição. Ok? Dúvidas? Qual foi a letra mesmo? Letra D. Próxima. Questão 12. Objetiva 2023. Concurso para procurador da Prefeitura de
Itabuna, Bahia. Considerando-se as disposições constitucionais, assinalar a alternativa correta. Compete ao Congresso Nacional, precipuamente, a guarda da Constituição. B. Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, está entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ou de ordem judicial. D. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os atos definidos como crimes hediondos. E. A lei penal não retroagirá, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. A, B, C, D ou E. Vamos. Pitch. Estão 12. Um minutinho. Valendo. Tempo esgotado. Muito bem. Qual é a resposta correta aqui? Vamos ver. Letra D, pessoal. Essa é uma questão multidisciplinar. Inclusive tem assuntos aqui que a gente já estudou. Já estudou. Ó, compete ao Congresso Nacional a guarda da Constituição? Não. Quem é o guardião da Constituição? STF. Certo? B. Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, de raça, cor, sexo, blá, 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 blá. É fundamento? Não. É objetivo. Certo? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ou ordem judicial? Não. Não existe essa ressalva da ordem judicial. Certo? Letra D, a gente já viu que está correta. E letra E, lei penal não retroagirá. Ponto final. A lei penal retroage. Em uma hipótese, quando para benefício do réu. E vocês sabem, se temos uma hipótese, já é o suficiente para a gente não dizer que nunca retroage. Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão 13, FCC 2003, antiguinha, hein? Analista judiciário especialista em biblioteconomia do TRE Amazonas. Quanto à previsão constitucional das penas, pode-se afirmar que 1. Nenhuma passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 2. A lei regulará a individualização da pena, devendo adotar, dentre outras, a interdição de direitos e vedar, dentre outras, a de banimento. 3. Como a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a idade, o sexo, os filhos das presidiárias não podem
permanecer com elas durante o período da amamentação. E 4. Em nenhuma hipótese, a pena de morte será aplicada no Brasil. É correto apenas o que se afirma em 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4. Vamos lá? Criar o palpite? Um e 2, 1 e 3, 1 e 4. 2 e 3, 2 e 4. Um minutinho, valendo. Valeu, Rai! Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra E. Tava fácil, né? Letra E, muito bem. Ó, só para vocês saberem, nós temos as penas que são proibidas e as penas que são permitidas, tá? Ambas estão previstas na Constituição Federal. Proibida, morte, exceto na guerra declarada, perpétua, trabalho forçado, banimento e cruel. Permitida, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Belezinha? Bastante simples essa questão, certo? Essa foi uma das mais fáceis de hoje, ok? Próxima, última questão. 2023, Actio Assessoria, concurso para agente de vigilância escolar da Prefeitura de Apiúna, Santa Catarina. De acordo com a Constituição, no Brasil é permitida pena A. Perpétua, B. Cruel, C. De trabalho forçado ou D. Privativa de liberdade. A, B, C ou D. Vamos lá. Questão 15. Valendo.
Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra D. E é a letra D. Gente, mesmo raciocínio da questão anterior, só que aqui ele quer saber qual é a pena permitida, certo? E nós temos aí uma lista de 3 penas proibidas e uma permitida. Então, o contrário, tá? Então, nosso comentário também é o mesmo, certo? Repetindo, penas proibidas quais são? Morte, exceto no caso de guerra declarada, perpétua, trabalho forçado, banimento e cruel. Pena permitida, nós temos o quê? Privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos.